Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025, vamos falar nesse vídeo, nesse conteúdo sobre aí o julgamento lá no STF do Núcleo 4 da chamada trama golpista, pessoal. Houve condenação no dia de ontem, né, pessoal? Vamos estar informando tudo aqui para vocês no site aqui do Globo, pessoal. O STF condena 7 réus da trama golpista por espalhar desinformação contra as eleições. O núcleo 4 é chamado do núcleo da desinformação, aquele que espalhavam fake news, principalmente contra as urnas eletrônicas, né, pessoal? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou ontem, né, nesta terça-feira, né, no dia de ontem, 7 integrantes do núcleo 4 da trama golpista, acusados de ser responsável pela tática da desinformação da organização que tentou dar golpe de Estado, pessoal. O relator Alexandre de Moraes votou pela condenação e foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e apenas Luiz Fux divergiu, assim como, né, no núcleo principal, ele também foi o único a divergir dos demais ministros, né? Moraes votou para condenar 6 dos 7 réus pelos 5 crimes atribuídos a eles pela PGR. A exceção foi em relação ao engenheiro Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal. O relator votou para condená-lo por 2 crimes e absolvê-lo dos outros 3. Essa posição foi seguida por Zanin, Carmen e Dino, obviamente, né? Além de Carlos Rocha, os réus desse núcleo são o ex-major do Exército Ailton Barros, o major da reserva Ângelo de Nicole, o subtenente Jean Carlos Rodrigues, o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, o policial federal Marcelo Bomivete e o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, pessoal. Vamos conferir a pena aí de cada um dos condenados, né, pessoal? Ângelo de Nicole, a 17 anos de prisão e 120 dias multa, um salário mínimo a cada dia. Reginaldo Abreu, 15 anos e 6 meses de prisão. De prisão e 120 dias multa, salário mínimo também de cada dia, né? Marcelo Bonavete, 14 anos e 6 meses de prisão e 120 dias multa, sendo salário mínimo a ser pago por cada dia. Giancarlo Gomes Rodrigues, 14 anos de prisão e 120 dias multa. Ailton Moraes Barros, 13 anos e 6 meses de prisão e 120 dias multa. Guilherme Almeida, 13 anos e 6 meses de prisão e 120 dias multa. Carlos Rocha, 7 anos e 6 meses de prisão e 40 dias multas, né? Todos eles um salário mínimo para cada dia multa, né, pessoal? Os 7 foram aí acusados pela PGR de fabricar e disseminar narrativas falsas, as fake news, contra o processo eleitoral, os poderes constitucionais e as autoridades que os representavam. Além disso, também teriam feito ataques virtuais para pressionar os comandantes das Forças Armadas a aderir ao plano de ruptura do Estado, né? Em seu voto, Moraes afirmou que o objetivo do grupo era desacreditar as eleições para permanecer no poder. A organização criminosa pretendia desacreditar as eleições para permanecer no poder, mesmo que o resultado das eleições fosse adverso e, uma vez finalizadas as eleições com resultado adverso, impedir que o presidente e o vice-presidente aí eleitos democraticamente pudessem assumir aí o poder, né, pessoal? Moraes votou para condenar Rocha por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e participação em organização criminosa armada e para absolvê-lo das acusações de tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Já em relação aos outros 6, Moraes votou para condená-los nos 5 crimes, né, pessoal? Ele claramente participou do crime e foi coautor de atentado ao Estado Democrático de Direito, porque ele, de forma consciente e voluntária, dolosamente elaborou um laudo falso, deu entrevistas incitando aí a população contra a justiça eleitoral. Há uma dúvida razoável se ele continuou suas condutas, se ele teria continuado para a consumação do delito do golpe de Estado com as consequências da tentativa frustrada do dia 8 de janeiro, afirmou Moraes. A avaliação foi reforçada por Zanin. Não há prova, segundo que Carlos César Rocha, ao avalizar o relatório contendo
como tema informações falsas sobre o processo eleitoral, estivesse agindo conscientemente de forma a contribuir também para a deposição posterior do governo legitimamente eleito, disse aí o Zanin, né? Falácia da liberdade de expressão. Em seu voto, Moraes destacou que não é possível classificar os ataques à justiça eleitoral como parte da liberdade de expressão. É uma falácia de uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática. Dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, do ataque ao poder judiciário, do ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão, isso não é. É crime tipificado no Código Penal, avaliou aí, né, o ministro. O relator também afirmou que há relações com a atuação de integrantes de outros núcleos da suposta organização criminosa a partir de elementos como o documento que ficou conhecido como minuta golpista e planos de morte de autoridades. Já não é mais chamada suposta, né? Já está configurada, inclusive com a condenação aí do núcleo principal, né, encabeçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então não é suposta trama, né? A trama está configurada como real, né? Já não está mais no plano da suposição. Enfim, vamos lá, pessoal. Havia minuta do golpe, havia pressão e coação contra comandantes do Exército e da Força Aérea, havia monitoramento de autoridades, havia a Operação Copa 2022 a partir do planejamento do punhal verde e amarelo e todos os núcleos interrelacionados, uma prova robusta da organização criminosa que tentou tomar de assalto a República. Como já havia sido feito no julgamento do núcleo crucial no mês passado, Moraes fez uma apresentação com provas reunidas contra os réus como mensagens trocadas entre eles, né, pessoal? E o ministro mostrou, por exemplo, mensagens entre Ailton Barros e o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, já condenado por tentativa do golpe pelo STF. Nos textos em questão, Braga Neto dizia para Ailton atacar o ex-comandante da Aeronáutica Batista Júnior e que se recusou a apoiar aí o plano golpista, né, pessoal? São milicianos covardes que atacam não só inimigos, mas também seus familiares. No caso do comandante Batista Júnior, há uma filha menor de idade. São covardes, frisou Moraes. Zanin destaca a manipulação do sentimento popular. Para Cristiano Zanin, a tentativa de golpe utilizou ações como manipulação do sentimento popular e o estímulo a atos concretos de violência. O risco de colapso do Estado Democrático de Direito não se esgota na modalidade tradicional de ruptura golpista, presente previamente nas ações dolosas voltadas para a manipulação do sentimento popular em relação às instituições públicas no estímulo dos atos concretos de violência e no auxílio material ao convencimento de autoridades. Tudo incrementa o risco de um desfecho golpista. O ministro destacou que, mesmo que alguns dos investigados não tenham utilizado a palavra fraude para falar sobre as urnas eletrônicas, houve a tentativa de colocar em xeque a lisura do sistema eleitoral. Não é preciso usar a palavra fraude quando se afirma sem mínimos elementos probatórios consistentes que havia na visão equivocada e artificial dos acusados erros graves nas urnas eletrônicas, que o resultado era incerto, que esses resultados favoreceriam um candidato em detrimento ao outro. Fux vê opiniões pessoais. Fux, por outro lado, voltou a divergir de Moraes, como já havia feito em setembro no julgamento do ex-presidente e outros 7 réus do núcleo crucial. Ele defendeu a incompetência do STF para julgar o caso e votou para absolver todos os réus de todos os crimes. Para o ministro, diálogos particulares e opiniões estritamente pessoais não são suficientes para levantar uma tentativa de golpe. Diálogos particulares sobre supostas fraudes nas eleições e seu possível impacto no cenário político institucional, opiniões estritamente pessoais, genéricas, são manifestadamente incapazes de exercer influência sobre os planos de atentado a autoridades ou manifestações que culminem em deteriorização do patrimônio público. Fux também declarou que punir pessoas por suas opiniões contra as urnas desincentiva a participação no debate democrático. O ministro usou a Venezuela como exemplo.
Esse risco de sanção afastará muito dos cidadãos da sadia participação da arena democrática. Perderá, com isso, o nosso Estado democrático de direito, como demonstra esse abominável regime de alhures. Fux ainda criticou a utilização do conceito do crime de multidão multitudinário para condenar pessoas que não estavam presentes nos atos do 8 de janeiro. A flexibilização do requisito da individualização das condutas para o recebimento da denúncia por crimes multitudinários está sendo utilizado para punir pessoas que não estavam presentes na manifestação, não sabiam que ela ocorreria nem contribuíram para a ocorrência de qualquer forma. Carmen cita papel de tecnologias. Carmen Lúcia também que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral agora, pessoal, afirmou que era preciso desacreditar a urna eletrônica, né, para dar continuidade aí à intentona golpista, né? A desconfiança se constrói. A urna eletrônica, que vem sendo considerado algo na qual o eleitor e a eleitora brasileiro acredita, precisava ser desacreditada, inconfiável. Ela, portanto, o processo eleitoral, portanto, o resultado e, claro, os juízes. Toda a ditadura faz a primeira coisa é fazer isso, rasgar a Constituição, prender juízes e, com isso, silenciar o direito. A ministra afirmou que a tecnologia facilita a disseminação de mentiras. É verdade, né, pessoal? As tecnologias contemporâneas facilitam o poder de plantar este terreno, produzir novas formas de mutilação da própria democracia. É como se estivesse uma inseminação artificial de mentiras que produzem um fruto da desconfiança, sustentam manifestações carentes de verdades factuais, de crença baseada em dados de realidade. Dino vê relação causal. Flávio Dino afirmou que a desinformação não pode ser minimizada. A desinformação não é apenas algo anedótico ou corriqueiro. A desinformação é algo nodal hoje na estruturação de negócios e também na configuração do jogo institucional no regime democrático em uma escala nunca antes vista. Para o ministro, a relação causal entre ataques ao judiciário e aos atos golpistas do 8 de janeiro é muito evidente. O que justificaria o ponto de vista causal que aquelas pessoas entrassem aqui e quebrassem tudo? Apenas a crença que aqui era um recinto de perpetração de fraudes contra a democracia, contra as eleições. Que poder judiciário criminoso que havia uma espécie de orquestração do sistema para fraudar eleições. A relação causal é muito evidente, né? O poder judiciário estaria aí envolvida na orquestração aí contra as eleições, né? Estaria responsável aí, né, para estar fraudando as eleições. Gonê defendeu condenação. O julgamento começou na semana passada com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedindo a condenação dos 7 pelos 5 crimes na quais são acusados. Já as defesas pediram a absolvição dos seus clientes, alegando que não há provas da participação deles nos fatos investigados, que a atuação foi técnica e que a acusação utilizou fatos isolados como ilações, né, pessoal? Divisão de tarefas. Segundo a PGR, Ângelo Deniconi e Guilherme Almeida teriam contribuído para disseminar nas redes sociais suspeitas infundadas contra as urnas, divulgadas pelo argentino Fernando Cerimedo. Já Denicoli e Reginaldo Abreu teriam tentado interferir no relatório do Ministério da Defesa sobre a votação que não encontrou fraudes, inclusive tentando incluir as informações divulgadas por Cerimelo, né, o influencer argentino. Os 3 militares negaram a relação com o plano golpista. Carlos Rocha, por sua vez, é o presidente do Instituto Voto Legal, organização contratada pelo PL. O IVL elaborou o relatório que embasou uma ação do partido pedindo a anulação de mais da metade dos votos no segundo turno das eleições de 2022, apesar de ter sido alertado que a suspeita não procedia. Ele nega aí a conduta técnica, né, pessoal? Muito bem, vamos continuar aqui lendo, né, a respeito do assunto, né? Jean Carlos Rodrigues e Marcelo Bovemet são acusados de fazer parte de uma estrutura paralela montada dentro da Agência Brasileira de Inteligência, dentro da ABIN.
que incluiria uma tentativa de vincular os ministros do STF à empresa responsável por fornecer urnas eletrônicas. Os dois afirmaram que apenas cumpriram suas funções na agência. Ailton Barros, por fim, é acusado de orientar ataques a então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, em represália por não terem concordado com a tentativa de golpe. Ele alega que as falas ocorreram em diálogos privados. Outros núcleos. A PGR dividiu a acusação da trama golpista em 5 grupos. O primeiro, batizado de núcleo principal, foi julgado em setembro com a condenação dos 8 réus, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Em novembro será analisado, ontem foi o núcleo 4, né? E em novembro será analisado o núcleo 3, formado por 9 militares e um policial federal. Eles são suspeitos de planejar o sequestro do ministro Alexandre de Moraes e em dezembro serão julgados 6 integrantes do núcleo número 2, pessoal, acusados de gerenciar ações da organização. Também há uma denúncia contra o blogueiro Paulo Figueiredo, filho, que ainda não foi analisada, né? O neto aí do ex-presidente, o último presidente militar, né? O presidente Figueiredo, né, pessoal? Paulo Figueiredo vive nos Estados Unidos e aí extremamente aí, um blogueiro aí, um ferrenho, extremista direita, né, pessoal? Então, o nome dele está sendo aí incluído nas investigações. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos encerrar aqui o vídeo, né? O STF decide reabrir investigação aí contra Valdemar da Costa Neto no caso aí da tentativa de golpe. Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like, o seu comentário, que ajuda a sua amiga aqui no engajamento. Cada like o YouTube entende como relevante e recomenda aí para quem não é inscrito no canal. Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. E quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já acredita no nosso trabalho, que já se inscreveu aqui no canal Justiça em Foco Notícias, rumo aos 900 inscritos. Pessoal, vamos que vamos. Muito obrigada. E siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E vamos aí ver o presidente do PL está aí em maus lençóis, pois o STF resolveu aí reabrir, né, pessoal, a investigação contra ele. Né? O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, terça-feira, pessoal, reabrir a investigação contra o presidente do PL, Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, por suposta participação na tentativa de golpe de Estado aí, pessoal, lá em 2022. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? A decisão foi tomada após o ministro Alexandre de Moraes defender em seu voto o retorno das apurações sobre o papel de Valdemar nos crimes da organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A maioria da primeira turma concordou com Moraes, pessoal. Vamos entender as acusações. Participação da organização criminosa armada. Líder da organização liderar organização de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada com o uso de armas e divisão de tarefas para cometer crimes. Pena de 3 anos é a pena mínima, a 8 anos é a pena máxima, podendo chegar a 17 anos com as agravantes do uso de arma de fogo e participação de agentes públicos, né? Então, isso aí pessoal, a classificação aí de organização criminosa armada. Agora vamos ver aí tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. É quando se tenta com violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais, pena mínima de 4 anos e 8 anos a pena máxima. Vamos lá ver aí, pessoal, então, a ligação de Valdemar da Costa Neto com tudo isso aí, ligação com o núcleo da desinformação. A decisão foi preferida durante o julgamento do núcleo 4 da chamada trama golpista, responsável por ações de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. O grupo é acusado de espalhar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e de tentar desacreditar o processo eleitoral. Todos os 7 réus aí foram condenados, né, pessoal? Vamos continuar aqui. A PF já havia indiciado o Valdemar da Costa Neto, mas ele não chegou a ser denunciado pela PGR. A PF apontou que o presidente do PL financiou e incentivou questionamentos sem provas à entidade das urnas eletrônicas e teve papel central na propagação de dúvida aí do sistema, né, pessoal?
Conexão com o Instituto Voto Legal. Durante o voto, Moraes mencionou o nome de Valdemar, ao analisar o caso de Carlos César Montezon Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, e o réu aí no núcleo 4. Segundo o ministro, Rocha produziu relatórios falsos sobre o funcionamento das urnas que foram utilizados pelo PL para justificar o pedido de verificação extraordinária dos votos, ação que resultou em multa aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral ao partido. Julgamento e próximos passos. Moraes considerou parcialmente procedente a denúncia da PGR contra Rocha e defendeu sua condenação por 2 crimes, como nós já vimos aqui, né, pessoal? E agora, com a decisão dessa terça, o Supremo determinou que as investigações sobre Valdemar sejam retomadas para poder apurar se ele realmente cometeu aí esses delitos. Esse é o nosso conteúdo de agora, pessoal, né, sobre aí a trama golpista. Vamos continuar acompanhando o assunto. Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Vou deixar aqui agora no card final a playlist do assunto. Estamos acompanhando, né, o julgamento, né, do chamado trama golpista. Então, qualquer novidade a gente traz para vocês. Fiquem conosco e não se esqueça, pessoal, aqui será sempre uma questão de justiça. Obrigada.